Saudações, galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilinho? Meu nome é Rogério Joaquim, para você que já me conhece, muito obrigado pelo seu retorno. Para você que está visitando aqui o canal pela primeira vez, muito obrigado pela sua visita, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema que foi discutido na disciplina de teorias de aprendizagem, o tema inteligência múltipla, ou inteligências múltiplas. Esse tema foi discutido no curso de mestrado da PUC, apresentado pela Regina Matias e Rogério Joaquim, que sou eu, e hoje eu vou trazer esse vídeo para a gente dividir esse trabalho com vocês aí, falar um pouquinho sobre essa teoria, a teoria das inteligências múltiplas. Como já falei para vocês, o autor dessa teoria, né, o teórico que fala sobre inteligências múltiplas, é Howard Gardner. Ele nasceu em 1943, ingressou na Universidade de Harvard para estudar Direito e História, mas ele mudou para a área de psicologia e educação por influência do psicanalista Erik Erikson. Tá? Então, por influência desse psicanalista, ele mudou para trabalhar com educação. E aí ele se tornou co-diretor do Projeto Zero, que ele mantém esse cargo até hoje, e através desse projeto de pesquisa na área de educação, ele desenvolveu essa teoria sobre inteligências múltiplas. E em 1983 ele lançou um livro, ele publicou um livro, Frames of Mind, em 1983, como já disse. No Brasil, Estruturas da Mente, que foi lançado, né, em 1994. E essa teoria está basicamente dentro desse livro e de um segundo livro que ele lançou depois, logo após. Ele tem influências em Piaget, né? Então ele segue a linha da teoria construtivista e ele continua realizando pesquisas aí na área de educação até hoje. Concepções de inteligência, então sempre que a gente faz algum trabalho a gente procura saber da etimologia da palavra, então o principal aqui é a gente discutir sobre inteligência. Então eu fui para um site, busquei lá no site a origem da palavra, esse é o nome do site, e 2011 tinha o seguinte verbete, que a palavra inteligência derivada do latim, de intellentia, de intellegere, que quer dizer discernir, compreender, entender, formado por inter, e depois legere, que é escolher, separar. Então é lógico que essa definição é uma definição simplista, mas é uma definição importante para a gente entender que a palavra inteligência tem uma etimologia ligada a como você escolher, de compreender, entender, separar. Então eu acho importante a gente trazer, a gente achou importante trazer esse detalhe para vocês. E aí a gente busca mais informações, né? A gente vai acrescentando. Nós temos aqui concepções de inteligência definidas nos dicionários. Então nós buscamos aqui um exemplo do dicionário Michaelis, nós pegamos o online porque nesse tempo de pandemia a gente não pode ficar transitando e não temos aqui disponíveis outros dicionários. Então eu peguei aqui já um dicionário online da língua portuguesa Michaelis, e aí onde tem várias outras definições, né? Intelecto, percepção, habilidade de aproveitar a eficácia de uma situação, situações novas, resolver situações novas com rapidez e êxito. Então tem uma série de definições aqui sobre inteligência que você pode encontrar em qualquer outro dicionário. E tem uma última aqui que é interessante, que quer dizer serviço de informações, né? Serviço de inteligência, de espionagem e tal, que não tem nada a ver com o nosso assunto, mas é uma das definições que aparecem aí nos dicionários. Tem duas concepções de inteligência quando a gente fala na área de educação, de aprendizagem e ensino, que são muito fortes. Uma é que o ser humano já nasce com essa inteligência, né? E outra que é uma concepção que é a que o Gardner defende, que o ser humano ele é fruto do meio, ele tem uma série de coisas, além da genética, tem outras coisas que influenciam na sua inteligência. Então vamos falar um pouquinho dessas duas concepções, que são as mais antagônicas e que é o que a gente pode trabalhar com elas, que é o que eu acho bacana para a gente ver a diferença entre elas. Então essa concepção de que a inteligência é uma coisa que o ser humano nasce com ela, você possui essa inteligência. Ela surgiu aí a partir de 1900, né, com o psicólogo Alfred Binet, que ele foi procurado para fazer alguns testes de aptidões para saber se os garotos teriam sucesso ou não nas escolas parisienses. Em 1905, 1908, mais ou menos essa data, não é preciso, mas os testes já ficaram popularizados, né, e o sucesso desse teste contribuiu na perspectiva de Gardner, que cada ser humano já nasce com potencial, já nasce com alguma coisa assim, já possui aquele potencial com menor ou maior extensão, que pode ser medido através de testes verbais ou escritos. Então isso é o teste de QI, que é o quociente intelectual. Vocês já devem ter ouvido muito falar sobre isso. Você aplica um teste de perguntas e aí, dependendo do número de respostas, você tem uma pontuação. Essa pontuação é considerada o seu QI, ele pode ser um QI baixo, um QI alto, e aí determina o seu grau de inteligência segundo esse teste de aptidão, que é o teste de quociente intelectual. Gardner não acredita nisso. Gardner traz uma outra proposta e diz que a inteligência não pode ser medida. Por que ela não pode ser medida? Porque a inteligência implica na capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são importantes em um determinado ambiente ou comunidade cultural. A capacidade de resolver problemas permite a pessoa abordar uma situação em que um objetivo deve ser atingido e localizar a solução adequada para este objetivo. Isso Gardner em 1995, no segundo livro que ele publicou. Então essa é a definição mais abrangente de Gardner, que não depende você não nasce com essa inteligência, depende das influências que você tem no meio para você chegar a um resultado ou não. Como exemplo aqui a gente faz uma pergunta que é bem simples, um exemplo, né, na verdade uma pergunta, porque se a gente pegar grupos de 15 pessoas, o primeiro grupo de 15 pessoas eu falo para eles assim, eu quero que vocês formem grupos com quantidades de alunos iguais. Então 15 pessoas podem formar
quais quantidades de grupos de pessoas iguais, né? Como eu estou falando grupos, ele não vai poder formar um grupo de 15, mas ele pode formar 3 grupos com 5 pessoas ou 5 grupos com 3 pessoas. Essas duas soluções são válidas, já que o objetivo era formar grupos com a mesma quantidade de pessoas, né? Então qualquer uma dessas respostas está certa. Agora, o que a grande sacada desse exemplo, né? A grande vantagem desse exemplo, ou a finalidade desse exemplo, é dizer que é o seguinte: a cada grupo de 15 pessoas eu posso ter grupos que formem 3 grupos com 5 pessoas ou 5 grupos de 3 pessoas. Nada me garante que todos os grupos que eu pegar vão formar grupos de 3 grupos com 5 pessoas ou 5 grupos de 3 pessoas. Vai depender da influência que cada grupo teve, se tem algum líder naquele grupo, se eles deixam se sugestionar com outras informações, qual que é a conversa que eles vão ter. Então depende do ambiente, depende do momento. Se for dada essa instrução para grupos diferentes de 15 pessoas, cada grupo vai ter uma solução particular para esse tema, beleza? Então essa é a ideia de